Gabriel, um menino de 12 anos que vive nas ruas de São Paulo após perder a mãe, luta diariamente para sobreviver, revirando lixo em busca de comida. Em um momento de desespero, ele se aproxima do restaurante mais elegante da região e pede ao dono, o empresário milionário Ricardo Mendes, se pode levar os restos de comida. A resposta inesperada do homem rico não apenas muda o rumo daquela noite, mas transforma completamente a vida do garoto, revelando que às vezes a humanidade surge onde menos esperamos. A chuva batia no meu rosto com uma força que parecia querer me empurrar para longe dali, mas eu não podia sair. Não quando meu estômago doía tanto que mal conseguia me manter em pé. Eram quase 10 da noite e eu estava parado na frente do restaurante mais chique que já tinha visto na vida, observando através do vidro as pessoas bem vestidas comendo pratos que pareciam obras de arte. Meu nome é Gabriel, tenho 12 anos e há 3 meses vivo nas ruas de São Paulo. Não é uma escolha, nunca foi. Depois que minha mãe morreu no hospital, esperando por um leito na UTI que nunca chegou, eu fiquei sozinho. Não tinha pai, não tinha família e o abrigo... Bem, o abrigo era pior que a rua. Naquela noite, eu já tinha revirado 5 lixeiras e encontrado apenas cascas de banana podres e restos de pizza mofados. A fome era tanta que cheguei a considerar comer mesmo assim, mas alguma coisa dentro de mim ainda resistia. Talvez fosse a voz da minha mãe ecoando na minha cabeça. Gabriel, você vale mais que isso, meu filho. O restaurante se chamava Le Jardin e ficava numa das ruas mais nobres do bairro dos Jardins. Eu sabia que não devia estar ali. Os seguranças de outros estabelecimentos já tinham me expulsado várias vezes, mas a fome era mais forte que o medo. Através da vitrine, eu podia ver um homem de terno escuro sentado sozinho numa mesa de canto. Ele devia ter uns 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e comia devagar enquanto mexia no celular. Havia pratos pela metade em várias mesas, pessoas que mal tocavam na comida e já pediam a conta. Era revoltante ver tanto desperdício enquanto eu estava ali, tremendo de frio e fome. Pensei na minha mãe, em como ela sempre dizia que Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela. Talvez essa fosse minha janela. Respirei fundo e me aproximei da entrada. O porteiro, um homem alto de uniforme preto, me viu chegando e logo fez menção de me barrar. Ei, garoto, esse não é seu lugar. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Por favor, senhor. Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Eu não vou entrar. Eu só quero falar com o dono. O dono? Ele riu com desdém. Criança, o senhor Ricardo não fala com qualquer um, principalmente não com pessoas como você, pessoas como eu. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Minha roupa estava suja, meus cabelos desalinhados, e eu provavelmente cheirava mal. Mas por baixo de toda aquela sujeira, eu ainda era Gabriel. Ainda era o menino que a mãe criou para ser educado, para dizer por favor e obrigado, para nunca desistir. É só um minutinho, insisti, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Por favor. O porteiro estava prestes a me empurrar quando uma voz grave soou atrás dele. Deixa ele falar. Era o homem do terno escuro, Ricardo. Ele havia se aproximado da entrada e me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. De perto, ele parecia ainda mais intimidador. Alto, ombros largos e aqueles olhos escuros que pareciam enxergar através da alma. Senhor Ricardo, eu posso resolver isso, disse o porteiro, claramente desconfortável. Não precisa, João. Deixa o menino falar. Ricardo abriu a porta e saiu para a calçada. A chuva tinha diminuído, mas ainda caía uma garoa fina que molhava tudo. Ele não parecia se importar com o terno caro ficando úmido. Qual é seu nome? Perguntou, me encarando diretamente. Gabriel, senhor. E o que você quer, Gabriel? Essa era minha chance. Talvez a única que eu teria. Engoli o orgulho, o pouco que ainda me restava, e disse: Senhor, eu
Eu gostaria de saber se o senhor pode me deixar levar o lixo do seu restaurante. Não vou fazer bagunça, não vou incomodar ninguém. Só quero ver se tem alguma comida que eu possa aproveitar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a chuva pareceu parar de cair por um momento. Ricardo me olhava fixamente e eu podia sentir o porteiro nos observando, provavelmente esperando que seu patrão me mandasse embora com uma bronca. Mas a reação dele foi completamente diferente do que eu esperava. "Há quanto tempo você está na rua?" perguntou com uma voz mais suave. 3 meses, senhor." "E onde você dorme?" "Onde eu consigo. Às vezes embaixo de marquises, às vezes em portões de lojas fechadas." Ricardo passou a mão pelo cabelo molhado e suspirou profundamente. Por um momento vi algo passar pelos seus olhos. Uma sombra, uma lembrança, algo que o tocou de um jeito que eu não esperava. "E sua família?" "Minha mãe morreu", respondi sentindo a garganta apertar. "Não tenho mais ninguém." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para mim como se estivesse travando uma batalha interna. Então, algo mudou em sua expressão. A dureza sumiu, substituída por algo que eu não conseguia identificar completamente, mas que parecia familiar. Era a mesma expressão que minha mãe tinha quando me abraçava depois de um pesadelo. "João", ele disse, se virando para o porteiro, "pode voltar para dentro. Eu cuido disso." O porteiro hesitou por um momento, claramente confuso, mas obedeceu. Ficamos sozinhos na calçada, eu e aquele homem que representava tudo que eu não era. Sucesso, poder, segurança. "Gabriel", ele disse, me encarando novamente, "você não vai precisar mexer no lixo. Não hoje, não nunca mais." Eu não entendi. "Senhor, você está com fome?" "Muita", admiti, sem conseguir esconder o desespero na voz. "Então vem comigo." Ricardo começou a andar em direção à entrada do restaurante. Eu fiquei parado, sem entender o que estava acontecendo. "Vem", ele repetiu, se virando para mim. "Você vai jantar comigo." "Mas, senhor, eu não posso entrar assim." Olhei para minha roupa suja, para meus pés descalços. "Pode sim, é meu restaurante, eu faço as regras." Ainda hesitei. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Homens como Ricardo não ajudavam meninos como eu. Eles passavam por nós na rua, fingindo que não existimos. Ou, na melhor das hipóteses, jogavam algumas moedas sem nem olhar para nossos rostos. "Por quê?" perguntei. "Por que o senhor está fazendo isso?" Ricardo parou e me olhou de um jeito diferente. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que não combinava com o homem poderoso que eu tinha visto através da vitrine. "Porque", ele disse devagar, "eu já estive onde você está." As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Não era possível. Aquele homem, com seu terno caro e seu restaurante elegante, não podia ter vivido nas ruas. Não podia ter sentido a fome que eu sentia, o desespero, a solidão. Mas havia algo em seus olhos, uma verdade nua e crua, que me disse que ele não estava mentindo. "Vem", ele repetiu estendendo a mão. "Você não precisa passar por isso sozinho." Olhei para sua mão estendida. Era uma mão grande, forte, com alguns calos que não combinavam com a imagem de empresário milionário. Era a mão de alguém que já havia trabalhado pesado, que já havia lutado. Lentamente, estendi minha própria mão, pequena, suja, trêmula, e toquei a dele. Naquele momento, algo mudou. Não foi só o toque físico, foi como se uma porta se abrisse para uma possibilidade que eu nem sabia que existia. Pela primeira vez em 3 meses, eu não estava mais completamente sozinho. Ricardo me conduziu até a entrada do restaurante. O porteiro nos olhou com surpresa mal disfarçada, mas não disse nada. Outros funcionários pararam o que estavam fazendo para nos observar. Um empresário milionário entrando em seu próprio restaurante de mãos dadas com um menino de rua. "Mesa para 2, João", disse Ricardo calmamente. "E pede para o chefe preparar o prato especial da casa, 2 porções." Enquanto caminhávamos entre as mesas elegantes, eu podia sentir os olhares dos outros clientes.
Algumas pessoas sussurravam, outras desviavam o olhar com desconforto. Mas Ricardo seguia firme, como se nada daquilo o afetasse. Ele me conduziu até uma mesa próxima à janela, a mesma onde estava sentado quando o vi pela primeira vez. A vista dali mostrava a rua movimentada, onde ainda havia pessoas correndo da chuva. "Senta", disse ele, puxando uma cadeira para mim. Sentei devagar, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. A cadeira era mais confortável do que qualquer lugar onde eu havia dormido nos últimos 3 meses. Ricardo se sentou à minha frente e me estudou por um momento. "Quando foi a última vez que você comeu uma refeição de verdade?", perguntou. Pensei por um momento. Antes da minha mãe morrer, ela fazia uma macarronada no domingo. Minha voz falhou. Falar da minha mãe ainda doía demais. Ricardo assentiu, como se entendesse perfeitamente o que eu estava sentindo. "Ela te amava muito? Era tudo que eu tinha", sussurrei. "E tudo que ela tinha era eu. E agora você acha que não tem nada?" Olhei para ele, surpreso com a precisão de suas palavras. "É assim que eu me sinto", admiti, como se não sobrasse nada de mim. Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Posso te contar uma coisa, Gabriel? Há 20 anos, eu estava sentado na sarjeta, a 3 quarteirões daqui, com uma fome que me fazia pensar em desistir de tudo." Meu coração disparou. "Sério?" "Sério. E se não fosse por uma pessoa que decidiu me dar uma chance, assim como eu estou te dando agora, eu não estaria aqui." Nesse momento, o garçom se aproximou com uma cesta de pães quentinhos e uma manteiga que cheirava melhor que qualquer coisa que eu já havia sentido. Ricardo pegou um pão, passou a manteiga e me ofereceu. "Come", disse simplesmente. Peguei o pão com as mãos trêmulas. A primeira mordida foi como uma explosão de sabores na minha boca. Estava quentinho, macio, e a manteiga derretia na língua. Não consegui segurar as lágrimas. "Devagar", disse Ricardo gentilmente, "não vai acabar." Mas eu não conseguia comer devagar. Era como se meu corpo quisesse compensar todos os dias de fome de uma só vez. Ricardo não disse nada, apenas observava com aqueles olhos que pareciam entender exatamente o que eu estava passando. Quando o prato principal chegou, um filé com batatas douradas e legumes que pareciam joias coloridas, eu mal podia acreditar que aquilo era para mim. "Gabriel", disse Ricardo enquanto eu comia, "eu preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja honesto comigo." Parei de mastigar e o encarei. "Você quer continuar vivendo nas ruas?" A pergunta me pegou desprevenido. Eu não tenho escolha." "E se eu te dissesse que você tem?" As palavras de Ricardo ecoaram na minha cabeça como um eco em uma caverna vazia. "E se eu te dissesse que você tem escolha?" Eu parei de mastigar e o encarei, sem saber se tinha ouvido direito. "Não entendo, senhor", murmurei, ainda segurando o garfo no ar. Ricardo se recostou na cadeira, observando minha reação. "Gabriel, você me lembra alguém que eu conheci há muito tempo. Alguém muito importante para mim." Ele fez uma pausa, olhando pela janela para a rua escura lá fora. Por um momento, parecia estar em outro lugar, em outra época. "Eu tinha 12 anos, exatamente a sua idade, quando minha vida virou de cabeça para baixo", continuou, voltando a me encarar. "Meu pai havia perdido o emprego há meses, minha mãe estava doente e nós perdemos nossa casa. Uma noite eu saí para procurar comida e acabei aqui neste mesmo bairro, fuçando no lixo de restaurantes caros." Meu coração começou a acelerar. A história dele era muito parecida com a minha. Eu estava desesperado, com tanta fome que cheguei a comer restos de comida estragada. Foi quando um homem me encontrou. Ele se chamava Antônio, era dono de uma pequena lanchonete na periferia. Ricardo sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Antônio não era rico como eu sou hoje. Mal conseguia manter o próprio negócio funcionando. Mas quando me viu naquela situação, ele não hesitou. Me levou para casa, me deu comida, roupa limpa e, o mais importante, me deu esperança. "O que aconteceu com ele?", perguntei, sentindo que havia algo mais na história.
Antônio morreu há 5 anos. Câncer. A voz de Ricardo falhou um pouco, mas antes de morrer, ele me fez prometer uma coisa. Disse que se eu algum dia encontrasse um menino na mesma situação que eu estava naquela noite, eu deveria fazer por ele o que havia feito por mim. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E o senhor acha que eu sou esse menino? Tenho certeza absoluta. Ricardo chamou o garçom e pediu um café. Quando ficamos sozinhos novamente, ele se inclinou para a frente. Gabriel, eu não vou mentir para você. O que estou prestes a propor não é fácil, e você tem todo o direito de recusar. Mas se aceitar, sua vida vai mudar completamente. Meu estômago se revirou, e não era de fome dessa vez. Que proposta? Quero que você venha morar comigo. As palavras saíram tão naturalmente que por um momento pensei ter entendido errado. Morar com o senhor? Isso mesmo. Tenho uma casa grande, com quartos vazios. Você teria sua própria cama, suas próprias roupas, comida todos os dias. Poderia voltar a estudar, ter uma vida normal. Eu estava em choque. Aquilo não podia estar acontecendo. Coisas assim não aconteciam na vida real. Pelo menos não na minha vida. Mas por quê? Perguntei, minha voz saindo mais alta do que pretendia. O senhor nem me conhece. Como pode confiar em mim? Porque eu já estive no seu lugar, Gabriel. Sei exatamente o que você está sentindo agora. O medo, a desconfiança, a sensação de que isso é bom demais para ser verdade. Ele estava certo. Era exatamente isso que eu estava sentindo. E se eu for um ladrão? E se eu roubar suas coisas? Ricardo riu, mas não foi uma risada de deboche. Era genuína, quase carinhosa. Sabe o que Antônio me disse quando perguntei a mesma coisa para ele? Disse que preferia correr o risco de ser roubado a correr o risco de deixar uma criança morrer na rua. Lágrimas começaram a queimar meus olhos novamente. Ninguém nunca havia falado comigo daquele jeito, como se eu fosse importante, como se minha vida tivesse valor. Mas eu não sei fazer nada, protestei. Não sei cozinhar, não sei limpar direito, não estudava bem na escola. Gabriel, Ricardo interrompeu gentilmente, você sobreviveu 3 meses nas ruas de São Paulo sozinho. Você é mais forte e capaz do que imagina. O resto, nós aprendemos juntos. Nesse momento, uma mulher elegante na mesa ao lado sussurrou algo para o marido, olhando em nossa direção com clara desaprovação. Ricardo percebeu e se virou para ela. Com licença, disse em voz alta o suficiente para que outras pessoas ouvissem. Tem algum problema? A mulher corou e desviou o olhar rapidamente. Seu marido murmurou um desculpa e voltaram a comer em silêncio. Não liga para eles, Ricardo disse, voltando a me encarar. Pessoas assim nunca vão entender o que é ter compaixão de verdade. Olhei ao redor e percebi que várias pessoas ainda nos observavam. Alguns com curiosidade, outros com julgamento claro no rosto. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Talvez seja melhor eu ir embora, murmurei. Estou causando problemas para o senhor. Gabriel, me escuta bem. A voz de Ricardo ficou mais firme. Você não está causando problema nenhum. E se alguém tem problema com isso, o problema é deles, não nosso. Ele fez uma pausa estudando meu rosto. Posso te contar outra coisa sobre Antônio? No primeiro dia que ele me levou para casa, os vizinhos falaram mal. Disseram que ele estava louco, que eu ia trazer problemas. Sabe o que ele fez? Balancei a cabeça. Ele reuniu todos no quintal e disse: este menino é minha família agora. Quem não gostar, pode procurar outro lugar para morar porque eu não vou mudar de ideia. Essa história me tocou profundamente. Imaginei como devia ter sido para Ricardo ouvir alguém defendê-lo daquele jeito, depois de ter passado pela mesma solidão que eu estava vivendo. E funcionou? Perguntei. No começo, alguns vizinhos continuaram reclamando, mas com o tempo, quando viram que eu não era o problema que imaginavam, eles mudaram de opinião. Alguns até me ajudaram com os estudos. Ricardo tomou um gole de café e continuou. O ponto é, Gabriel, que sempre vai ter gente que vai julgar, que vai falar mal, que não vai entender. Mas isso não pode impedir que façamos o que é certo. Pensei nas palavras da minha mãe.
em como ela sempre dizia que o mundo estava cheio de pessoas boas, só precisávamos saber onde procurar. Talvez Ricardo fosse uma dessas pessoas. Se eu aceitar, disse devagar, o que você vai esperar de mim? Honestidade, ele respondeu sem hesitar. Quero que você seja sempre honesto comigo, mesmo quando for difícil. Se estiver com medo, me diga. Se não entender alguma coisa, pergunte. Se precisar de tempo para confiar em mim, tudo bem. Só isso, e que você tente. Tente voltar a estudar. Tente fazer novos amigos. Tente acreditar que merece uma vida melhor. Suas palavras me atingiram como um murro no peito. Tentar acreditar que eu merecia uma vida melhor. Há tanto tempo que eu me sentia como lixo, como alguém que o mundo havia descartado, que nem lembrava mais como era se sentir merecedor de qualquer coisa boa. E se eu não conseguir? Perguntei, minha voz saindo quase como um sussurro. E se eu não for bom o suficiente? Ricardo se inclinou para a frente e, para minha surpresa, colocou a mão sobre a minha. Sua mão era quente, calejada, real. Gabriel, escuta o que vou te dizer e nunca se esqueça. Você já é bom o suficiente. Você sempre foi. Eu não consegui segurar as lágrimas dessa vez. Elas escorreram pelo meu rosto, misturando-se com anos de dor, medo e solidão. Mas pela primeira vez, não eram só lágrimas de tristeza. Havia esperança nelas também. Posso fazer uma pergunta? Disse, tentando controlar a voz trêmula. Quantas quiser. Por que o Antônio escolheu ajudar o senhor naquela noite? De todas as crianças que ele podia ter encontrado, por que foi o senhor? Ricardo sorriu e pela primeira vez desde que o conheci, era um sorriso completamente relaxado. Sabe o que ele me disse anos depois? Disse que não foi ele que me escolheu. Foi a vida que nos colocou no caminho, um do outro no momento certo. Olhei pela janela, vendo as pessoas passarem apressadas na rua molhada. Algumas corriam da chuva, outras caminhavam devagar sob guarda-chuvas. Cada uma com sua própria história, seus próprios problemas, seus próprios sonhos. E se a vida está nos colocando no caminho um do outro agora? Perguntei. Então acho que devemos prestar atenção no que ela está tentando nos dizer. Nesse momento, uma garotinha na mesa ao lado riu alto, correndo em direção ao pai, que abriu os braços para recebê-la. A cena me lembrou de quando eu era pequeno e fazia a mesma coisa com minha mãe. Por um segundo, senti uma pontada de saudade tão forte que quase tirou meu fôlego. Sei que você deve estar pensando na sua mãe, disse Ricardo suavemente, como se pudesse ler meus pensamentos. Todo dia, admiti. Às vezes acordo pensando que ela ainda está lá, que tudo isso foi só um pesadelo. E o que você acha que ela te diria agora se estivesse aqui? A pergunta me pegou desprevenido. Fechei os olhos e tentei ouvir a voz da minha mãe na minha cabeça. O que ela diria sobre Ricardo, sobre essa oportunidade, sobre tudo o que estava acontecendo? Ela diria para eu ter coragem, respondi finalmente. Sempre que eu tinha medo de alguma coisa, ela dizia que coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo tendo medo. Sua mãe era uma mulher sábia. Era a melhor pessoa que eu conhecia. Ricardo acenou com a cabeça. Então, o que você acha que ela gostaria que você fizesse agora? Respirei fundo, sentindo o cheiro da comida boa, ouvindo o som da conversa baixa dos outros clientes, sentindo o calor do ambiente aconchegante. Era tão diferente da frieza das ruas, da solidão das noites em portões de lojas fechadas. Por um momento, permiti que a esperança crescesse no meu peito. E se Ricardo estava falando sério? E se essa realmente era minha chance de recomeçar? E se eu pudesse ter uma família novamente, mesmo que diferente da que tinha antes? Eu aceito, disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Aceito sua proposta. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ricardo foi a coisa mais bonita que eu vi naquele dia. Era um sorriso de alívio, de felicidade genuína, de alguém que havia acabado de cumprir uma promessa muito importante. Tem certeza? Perguntou. Tenho medo, admiti, mas tenho certeza. Naquele momento eu sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre.
Não sabia ainda todas as coisas que me esperavam, os desafios que eu enfrentaria, ou como seria morar com um estranho, mesmo um estranho bondoso como Ricardo. Mas, pela primeira vez em 3 meses, eu tinha esperança. A casa de Ricardo ficava em um condomínio fechado na zona oeste de São Paulo, um mundo completamente diferente de tudo que eu conhecia. Quando o carro passou pelo portão eletrônico e entrou na rua arborizada, senti meu estômago revirar de nervosismo. As casas eram enormes, com jardins bem cuidados e carros caros nas garagens. Era como entrar em um filme. "Nervoso?" perguntou Ricardo, notando que eu estava agarrando o cinto de segurança com força. "Um pouco", menti. Na verdade, estava apavorado. Durante o caminho do restaurante até ali, Ricardo havia me contado mais sobre sua vida. Ele trabalhava no ramo de construção civil. Havia construído seu império do zero depois que Antônio o ajudou a se formar em engenharia. Nunca se casou, nunca teve filhos. Sempre estive ocupado demais construindo prédios, ele disse com um sorriso triste. "Esqueci de construir uma família." O carro parou em frente a uma casa de 2 andares, com um jardim frontal cheio de plantas que eu não sabia o nome. Tinha uma fonte pequena no centro e um caminho de pedras que levava até a porta principal. "É aqui", disse Ricardo, desligando o motor. Saímos do carro e eu o segui até a porta, ainda sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele abriu a fechadura eletrônica com uma senha e entramos. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. A sala era ampla, com sofás de couro marrom, uma televisão gigantesca na parede e quadros que pareciam caros. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado. "Rosa!" Ricardo chamou, e uma senhora de uns 50 anos apareceu vinda da cozinha. Ela era baixinha, com cabelos grisalhos presos em um coque e um avental florido. "Rosa, este é o Gabriel, que eu te falei no telefone." A mulher me olhou de cima a baixo, mas não foi um olhar de julgamento como eu havia visto no restaurante. Era um olhar de avaliação, como se estivesse tentando entender como cuidar de mim. "Oi, Gabriel", disse ela com uma voz calorosa. "Bem-vindo à nossa casa." A nossa casa. As palavras soaram estranhas nos meus ouvidos. "Rosa cuida da casa há 15 anos", explicou Ricardo. "Ela é parte da família. Imagino que você esteja cansado", disse Rosa, se aproximando. "Que tal um banho quente e roupas limpas?" Olhei para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. "Pode ir, Gabriel. A Rosa vai te mostrar seu quarto." Meu quarto. Eu ia ter um quarto só meu. Segui Rosa por uma escada de madeira que rangia suavemente sob nossos pés. O segundo andar tinha um corredor comprido com várias portas. "Este é o quarto do Sr. Ricardo." Ela apontou para uma porta no final do corredor. "Este é o banheiro social. Este é meu quarto quando preciso dormir aqui. E este," ela parou em frente a uma porta pintada de azul claro, "é seu." Ela abriu a porta e eu quase desmaiei. O quarto era maior que o apartamento inteiro onde eu morava com minha mãe. Tinha uma cama de solteiro com lençóis azuis, uma escrivaninha de madeira, um guarda-roupa grande e uma janela que dava para o jardim dos fundos. "O Sr. Ricardo mandou eu comprar algumas roupas para você hoje à tarde", disse Rosa, abrindo o guarda-roupa. "Calculei seu tamanho pelo que ele me descreveu. Se não servir, amanhã vamos ao shopping comprar outras." Havia camisetas, calças, tênis, até cuecas e meias. Tudo novo, com etiquetas ainda. "Não sei o que dizer", murmurei, passando a mão em uma camiseta azul marinho. "Não precisa dizer nada, querido. Pega uma roupa e vai tomar seu banho. O banheiro é logo ali. Toalhas estão no armário." Rosa me deixou sozinho no quarto. Sentei na cama, minha cama, e por um momento só respirei. Era macia, cheirava a limpo e os lençóis eram macios como nuvens. Havia 3 meses que eu não dormia em uma cama de verdade. Peguei uma roupa e fui para o banheiro. Era todo decorado com azulejos brancos e tinha uma banheira além do chuveiro. Abri a torneira e a água saiu quente imediatamente. Na minha antiga casa, às vezes ficávamos semanas sem água quente.
O banho foi a melhor sensação que tive em meses. A água quente lavou não só a sujeira do meu corpo, mas também um pouco da tristeza que eu carregava. Usei um shampoo que cheirava a coco e um sabonete que fazia muita espuma. Quando saí, me olhei no espelho e mal reconheci o garoto que estava lá. Limpo, com o cabelo lavado, eu parecia normal. As roupas serviram perfeitamente. A camiseta era confortável e a calça jeans tinha o tamanho exato. Até os tênis, que eram da marca mais cara que eu já havia visto, serviram como uma luva. Quando desci para a sala, Ricardo estava no sofá lendo um jornal. Ele levantou os olhos e sorriu. Muito melhor, disse. Como se sente? Diferente, respondi honestamente. Mais leve. Rosa fez chocolate quente. Quer um pouco? Sentamos na cozinha, que era enorme e tinha todos os eletrodomésticos que eu podia imaginar. Rosa serviu o chocolate em canecas grandes com marshmallows por cima. Gabriel, disse Ricardo depois que tomamos alguns goles, preciso te explicar algumas coisas sobre como as coisas funcionam aqui. Meu estômago se contraiu. Ali vinham as regras, as condições, as coisas que eu teria que fazer para merecer estar ali. Primeiro, você não é meu empregado nem meu devedor. Você é minha família agora, entendeu? Não quero que se sinta obrigado a nada. Isso não era o que eu esperava ouvir. Segundo, você vai voltar a estudar. Vou te matricular em uma escola particular aqui perto. É uma boa escola. Vai te ajudar a recuperar o tempo perdido. E se eu não conseguir acompanhar? Perguntei. Faz tempo que não estudo. Vamos arranjar um professor particular para te ajudar no começo. Sem pressa, no seu ritmo. Rosa se aproximou e pôs a mão no meu ombro. O senhor Ricardo contratou a melhor professora da região. Ela vem aqui 3 vezes por semana. Terceiro, continuou Ricardo, quero que você se sinta à vontade para falar comigo sobre qualquer coisa. Se estiver com medo, confuso, com raiva, triste, feliz, qualquer coisa. Não guarda nada para você, está bem? Assenti, mas por dentro estava lutando contra uma voz que dizia que aquilo era bom demais para durar. E quarto, ele sorriu. Rosa faz o melhor bolo de chocolate do mundo. Todo domingo ela prepara um para a sobremesa. É verdade, Rosa riu. E ele sempre come 2 fatias, mesmo dizendo que está de dieta. Era estranho ver Ricardo daquele jeito, mais relaxado, fazendo piadas. No restaurante, ele parecia mais sério, mais empresário. Aqui em casa, ele parecia normal, como se fosse realmente uma pessoa comum que havia decidido abrir sua casa para mim. Posso fazer uma pergunta? Disse depois de um tempo. Sempre. Como o senhor vai explicar para as pessoas quem eu sou? Quando perguntarem, Ricardo e Rosa trocaram um olhar. As pessoas que importam vão entender, disse Ricardo. As que não entenderem, bem, essas não importam. Mas e no trabalho? E os seus amigos? Gabriel, eu não vou esconder você de ninguém. Você não é um segredo nem uma vergonha. Você é minha família. Essa palavra, família, ainda soava estranha nos meus ouvidos. Desde que minha mãe morreu, eu achei que nunca mais teria uma família. Sei que vai demorar para você se acostumar, disse Rosa gentilmente. É normal, mas nós vamos ter paciência. Naquele momento, o telefone de Ricardo tocou. Ele olhou para a tela e franziu a testa. É do escritório. Preciso atender. Ele se levantou. Gabriel, fica à vontade. Pode assistir televisão, pode ir para seu quarto, pode fazer o que quiser. Quando Ricardo saiu para atender a ligação, Rosa se sentou ao meu lado. Posso te falar uma coisa? Ela disse em voz baixa. Pode. Trabalho para o senhor Ricardo há 15 anos. Vi ele passar por momentos difíceis, momentos bons. Vi ele construir tudo o que tem hoje, mas nunca vi ele tão animado quanto hoje, depois que decidiu te trazer para cá. Sério? Sério? Ele passou a tarde inteira comprando coisas para você, organizando o quarto, ligando para escolas. Parecia uma criança no Natal. Isso me emocionou de um jeito que eu não esperava. Mas por quê? Ele nem me conhece direito. Às vezes não precisa conhecer a pessoa toda para reconhecer algo especial nela. Rosa sorriu. E o senhor Ricardo tem um coração muito grande. Sempre teve. A senhora conheceu o Antônio? O homem que ajudou ele?
Conheci sim. Era um homem incrível. Veio algumas vezes aqui para jantar. Sempre dizia que o Sr. Ricardo era como um filho para ele. E agora o Sr. Ricardo quer fazer a mesma coisa por mim. Exatamente. É como se fosse um ciclo, sabe? O bem que o Antônio fez para o Sr. Ricardo, agora ele quer fazer para você. Ficamos em silêncio por um momento, bebendo nosso chocolate quente. Pela janela da cozinha, eu podia ver o jardim dos fundos, com uma piscina pequena e várias árvores frutíferas. Rosa, disse depois de um tempo, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora tem filhos? Seu rosto ficou um pouco triste. Tive um filho. Ele morreu em um acidente de moto quando tinha 17 anos. Senti meu coração apertar. Desculpa, eu não sabia. Não tem problema, querido. Faz parte da vida. Ela me olhou com carinho. Talvez por isso eu entenda um pouco do que o Sr. Ricardo está sentindo. A gente sempre tem amor para dar, mesmo depois de perder alguém. Nesse momento, Ricardo voltou para a cozinha com uma expressão preocupada. Tudo bem? Perguntou Rosa. Problema em uma obra. Vou ter que sair mais tarde para resolver. Ele me olhou. Gabriel, você fica bem aqui com a Rosa? Claro, respondi, mas senti uma pontada de pânico. E se ele não voltasse? E se mudasse de ideia sobre mim enquanto estivesse fora? Ricardo deve ter percebido minha expressão, porque se aproximou e pôs a mão no meu ombro. Ei, eu vou voltar, prometo. É só um problema de trabalho, nada demais. Eu sei, menti. Gabriel, olha para mim. Levantei os olhos para encontrar os dele. Eu não vou te abandonar. Não hoje, não amanhã, não nunca, entendeu? Assenti, tentando acreditar nele. Além do mais, ele sorriu. Rosa faz um frango assado que é uma perdição. Você não vai querer perder isso. É verdade, Rosa riu. E hoje tem pudim de sobremesa. Por um momento olhei para aquelas duas pessoas. Ricardo com sua gentileza genuína e Rosa com seu jeitinho maternal. E senti algo que não sentia há muito tempo. Senti que talvez, apenas talvez, eu estivesse em casa. Se você está acompanhando essa história e também já passou por momentos difíceis na vida, me diga de qual cidade do Brasil você está me ouvindo. Eu gostaria de saber de qual lugar você me acompanha nessa jornada. Naquela primeira noite na casa de Ricardo, deitado na minha cama nova, olhando para o teto do meu quarto, eu fiz uma promessa silenciosa para minha mãe. Prometi que ia tentar. Tentar acreditar que merecia aquela chance, tentar ser digno da confiança que Ricardo estava depositando em mim, tentar construir uma nova vida sem esquecer de onde vim. Porque às vezes, quando a vida nos derruba, ela também nos dá uma segunda chance. E eu estava determinado a não desperdiçar a minha. A primeira semana na casa de Ricardo passou como um sonho estranho. Eu acordava todas as manhãs achando que ainda estava na rua, que tudo aquilo havia sido apenas um sonho bom demais para ser real. Mas então sentia o colchão macio embaixo do meu corpo, via a luz do sol entrando pela janela do meu quarto e lembrava, eu tinha uma casa agora. Rosa me acordava sempre às 7 da manhã com um café da manhã que parecia festa. Pão francês quentinho, frutas frescas, suco de laranja natural, ovos mexidos, às vezes até bolo. Nos primeiros dias, eu comia com uma fome desesperada, como se cada refeição fosse a última. Rosa nunca reclamou, apenas sorria e colocava mais comida no meu prato. Calma, querido, ela dizia gentilmente, a comida não vai acabar. Mas eu não conseguia controlar. 3 meses comendo lixo não se apagam da memória facilmente. Ricardo saía cedo para o trabalho, mas sempre tomava café comigo antes. Ele me contava sobre os prédios que estava construindo, perguntava como eu havia dormido, se precisava de alguma coisa. Era estranho ter alguém se preocupando comigo novamente. No 4º dia, a professora particular chegou. Ela se chamava Dona Lúcia, uma senhora de uns 60 anos, cabelos brancos e óculos de leitura pendurados no peito. Eu estava apavorado. Relaxa, disse Ricardo antes de sair para o trabalho. A Dona Lúcia é incrível. Ela já ajudou muitas crianças que estavam na sua situação. Que situação?
Perguntei. Crianças que precisavam recuperar o tempo perdido nos estudos. Dona Lúcia chegou às 2 da tarde com uma pasta cheia de livros e cadernos. Nos sentamos na mesa da cozinha e ela começou me fazendo perguntas simples. Gabriel, até que série você estudou? 5ª série, respondi com vergonha. Mas faz tempo e eu nunca fui muito bom aluno. Não tem problema. Vamos ver o que você lembra. Ela colocou na minha frente uma folha com contas de matemática básica. Adição, subtração, multiplicação, coisas que eu deveria saber, mas que pareciam impossíveis depois de tanto tempo. Olhei para os números e senti meu rosto esquentar. Eu não conseguia lembrar nem como fazer uma conta de dividir. Não sei, murmurei, empurrando a folha de volta para ela. Eu esqueci tudo. Gabriel, disse Dona Lúcia com uma voz muito calma. Você acha que eu vim aqui para te julgar? Olhei para ela, confuso. Vim aqui para te ajudar. Não importa o que você não sabe. Importa o que vamos aprender juntos. Ela pegou uma folha em branco e desenhou 3 maçãs. Quantas maçãs tem aqui? 3. E se eu desenhar mais 2? Ela desenhou mais 2 maçãs ao lado das primeiras. 5. Pronto. Você acabou de fazer uma soma. 3 mais 2 igual a 5. Era tão simples que quase chorei. Ela não estava me fazendo me sentir burro. Estava me mostrando que eu sabia mais do que pensava. Durante 2 horas, Dona Lúcia me ensinou como se eu nunca tivesse visto números na vida. E sabe o que mais? Funcionou. No final da aula, eu consegui fazer todas as contas básicas sem ajuda. Na próxima aula vamos começar português, disse ela, guardando os livros. Tenho certeza de que você vai se surpreender com o que consegue fazer. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, Dona Lúcia já tinha ido embora, mas ela havia deixado um bilhete para ele. Vi Ricardo lendo com um sorriso no rosto. O que ela escreveu? Perguntei durante o jantar. Que você é um menino muito inteligente e que vai longe nos estudos. Ela estava sendo educada, respondi, mexendo no arroz com feijão que Rosa havia feito. Gabriel, a Dona Lúcia trabalha há 30 anos com educação. Ela não mente sobre essas coisas. Durante o jantar, Ricardo me contou sobre seu dia no escritório. Havia um problema em uma das obras. Os engenheiros encontraram um problema no solo que ninguém havia previsto. E agora? Perguntei. Agora temos que repensar o projeto inteiro. Vai atrasar a obra em pelo menos 3 meses. Isso é ruim para o senhor? É chato, caro, estressante, ele suspirou. Mas faz parte do trabalho. A gente resolve. Gostava de ouvir Ricardo falar sobre o trabalho. Me fazia sentir parte da vida dele, como se minha opinião importasse. Posso visitar uma das suas obras um dia? Perguntei. Claro, no próximo sábado, se quiser. No dia seguinte, Dona Lúcia chegou com livros de português. Ela me fez ler um texto em voz alta, e eu tropeçava em quase todas as palavras. Minha leitura estava horrível. Desculpa, murmurei depois de errar a mesma palavra 3 vezes seguidas. Pelo que está se desculpando? Por ler tão mal. Gabriel, você esteve 3 meses nas ruas, preocupado em sobreviver. É normal que tenha perdido a prática, mas vamos recuperar. Ela me fez ler o mesmo texto 5 vezes. Na 5ª vez, eu já conseguia ler sem tropeçar tanto. Viu? Está melhorando. Depois da aula, fiquei sozinho na cozinha com Rosa. Ela estava preparando o almoço e eu a observava cortar legumes com uma habilidade impressionante. Rosa, disse depois de um tempo, posso te fazer uma pergunta? Claro, querido. O que você achou de mim no primeiro dia? Ela parou de cortar cenouras e me olhou. Quer a resposta honesta? Quero. Achei que você estava com muito medo, mas também vi que você era educado, respeitoso. Seus pais te criaram bem. Minha mãe, corrigi. Não conheci meu pai. Sua mãe, então. Ela fez um bom trabalho. Ficamos em silêncio por um momento. E agora? O que você acha de mim agora? Rosa sorriu. Agora vejo que você está começando a relaxar. Está se permitindo ser criança de novo. Como assim? Nos primeiros dias, você parecia sempre em alerta, como se estivesse esperando que algo ruim acontecesse.
Agora você ri das piadas do Sr. Ricardo, faz perguntas, conversa comigo, está se comportando como um menino de 12 anos deveria se comportar. Ela estava certa. Nos primeiros dias, eu mal falava durante as refeições. Comia rapidamente e subia para o quarto. Agora, eu fazia perguntas. Contava para Ricardo o que havia aprendido com Dona Lúcia. Até ajudava a Rosa na cozinha. Rosa, posso te contar uma coisa? Sempre. Às vezes eu acordo de madrugada e fico com medo de que tudo isso seja um sonho. Ela parou o que estava fazendo e se aproximou de mim. Querido, isso é normal. Você passou por traumas muito grandes para alguém da sua idade. Vai demorar um tempo até você se sentir completamente seguro. E se o Ricardo mudar de ideia sobre mim? Gabriel, me escuta bem. Conheço o Sr. Ricardo há 15 anos. Quando ele toma uma decisão dessas, é para sempre. Ele não vai mudar de ideia. Como você tem tanta certeza? Porque já vi ele desistir de negócios que dariam muito dinheiro por causa dos princípios dele. Já vi ele demitir funcionários que falavam mal de outros empregados. Ele não tolera injustiça nem abandona quem precisa dele. Suas palavras me tranquilizaram um pouco. No final da semana, Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal, com uma expressão estranha no rosto. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Rosa assim que ele entrou. Gabriel, ele disse, me encarando, preciso conversar com você. Meu coração disparou. Era isso. Ele havia mudado de ideia. Ia me mandar embora. Claro, consegui dizer, tentando não mostrar o pânico na voz. Nos sentamos na sala e Ricardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Hoje, eu recebi uma ligação do assistente social responsável pelo seu caso. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. E ele disse o quê? Ele quer nos visitar na próxima semana. Quer conhecer você, ver como está se adaptando, entender nossa situação. E se ele quiser me levar embora? Gabriel, olha para mim. Levantei os olhos, tentando controlar as lágrimas que já começavam a formar. Eu não vou deixar ninguém te levar daqui contra sua vontade, entendeu? Ninguém. Mas e se ele disser que o senhor não pode me ter aqui? E se ele... Gabriel? Ricardo interrompeu, vindo se sentar ao meu lado no sofá. Eu já conversei com meus advogados. Estamos começando o processo para me tornar seu tutor legal. Não é só uma questão de você morar aqui, é uma questão de você ser oficialmente minha família. Não consegui segurar as lágrimas dessa vez. Elas saíram todas de uma vez. 3 meses de medo, solidão e agora esperança misturados em cada gota. Por quê? Consegui perguntar entre os soluços. Por que fazer tudo isso por mim? Ricardo me abraçou e foi o primeiro abraço que recebi desde que minha mãe morreu. Porque você merece ter uma família, Gabriel. Porque toda criança merece ter um lugar seguro para chamar de casa. E por quê? Ele fez uma pausa. Porque Antônio me ensinou que quando encontramos alguém que precisa de ajuda, não perguntamos por quê, apenas ajudamos. Fiquei agarrado nele, chorando todos os medos que havia guardado durante aquela semana. Ricardo não disse mais nada, apenas me deixou chorar até não ter mais lágrimas. Vai dar tudo certo, ele sussurrou. Vai dar tudo certo. Naquela noite, Rosa fez meu jantar favorito, lasanha com muito queijo. E Ricardo contou histórias engraçadas sobre os operários nas suas obras. Pela primeira vez desde que chegara ali, eu ri de verdade. Não foi um sorriso educado ou uma risadinha nervosa. Foi uma gargalhada genuína que veio do fundo da alma. Quando fui para o quarto, me olhei no espelho do banheiro. O menino que me olhava de volta ainda era eu. Mas havia algo diferente. Uma luz nos olhos que não estava lá antes. A luz da esperança. Se algum dia você também passou por momentos em que achou que não ia conseguir superar, me conta de qual lugar do mundo você está ouvindo essa história. Às vezes, precisamos uns dos outros para lembrar que sempre há uma luz no fim do túnel. Deitei na minha cama. E pela primeira vez em meses, adormeci sem medo do que o amanhã traria. Porque agora eu tinha Ricardo, tinha Rosa, tinha uma casa e, mais importante, tinha a esperança de que o futuro podia ser melhor que o passado.
E às vezes, a esperança é tudo o que precisamos para recomeçar. O dia da visita do assistente social chegou como uma tempestade que a gente vê se formando no horizonte, mas mesmo assim nos pega desprevenido. Eu havia passado a semana inteira ensaiando o que ia dizer, como ia me comportar, tentando imaginar todas as perguntas que ele poderia fazer. Ricardo percebeu meu nervosismo. Na manhã da visita, ele se sentou comigo na cozinha enquanto Rosa preparava um café especial. Gabriel, lembra do que conversamos sobre honestidade? Lembro. Então seja honesto com ele. Conte como se sente aqui, o que mudou na sua vida, o que você quer para o futuro. E se ele achar que eu não deveria estar aqui? Ricardo pousou a xícara de café e me olhou diretamente nos olhos. Então ele vai ter que explicar para mim por que uma criança estaria melhor na rua do que em uma casa com pessoas que a amam. Amam. Aquela palavra ainda soava estranha, mas ao mesmo tempo fazia meu coração acelerar de um jeito bom. O assistente social chegou pontualmente às 14h. Seu nome era Carlos, um homem negro de uns 40 anos, alto e magro, com uma pasta de couro e um jeito sério, mas não hostil. Rosa o recebeu na porta e o conduziu até a sala, onde Ricardo e eu estávamos esperando. Senhor Ricardo Mendes? Ele perguntou, estendendo a mão. Sou eu, obrigado por vir. E você deve ser o Gabriel, disse Carlos, se voltando para mim. Prazer em te conhecer. Prazer, murmurei, apertando sua mão com força. Nos sentamos na sala, Carlos de frente para nós, com sua pasta aberta no colo e um bloco de anotações na mão. Bem, ele começou, estou aqui para entender a situação do Gabriel e avaliar se o ambiente atual é adequado para ele. Meu estômago se revirou. Gabriel, Carlos se dirigiu diretamente a mim. Pode me contar como chegou até aqui? Respirei fundo e comecei a contar. Falei sobre a morte da minha mãe, sobre os 3 meses na rua, sobre a noite em que conheci Ricardo. Carlos fazia anotações enquanto eu falava, sem me interromper. E como tem sido viver aqui? Perguntou quando terminei. Melhor do que eu imaginava que fosse possível, respondi honestamente. O Ricardo e a Rosa cuidam de mim como se eu fosse família de verdade. Família de verdade? É, como se eu sempre tivesse feito parte da vida deles. Carlos assentiu e se virou para Ricardo. Senhor Mendes, por que decidiu ajudar o Gabriel? Ricardo contou a história de Antônio, explicou sobre a promessa que havia feito, falou sobre como me via naquela noite no restaurante. Entendo, disse Carlos fazendo mais anotações. E quais são seus planos a longo prazo para o Gabriel? Quero adotá-lo legalmente, Ricardo respondeu sem hesitar. Quero que ele tenha todos os direitos de um filho. Educação, saúde, amor, segurança, tudo. Isso é um compromisso muito grande, Sr. Mendes. Tem certeza de que está preparado? Absoluta. Carlos então pediu para ver meu quarto, conhecer a casa, conversar com Rosa. Andamos pela casa inteira. Ele fez perguntas sobre minha rotina, sobre as aulas com Dona Lúcia, sobre como eu me sentia ali. Gabriel, disse Carlos quando voltamos para a sala, posso conversar com você a sós por alguns minutos? Ricardo assentiu e saiu da sala. Fiquei sozinho com Carlos, sentindo meu coração bater tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Gabriel, preciso que você seja completamente honesto comigo agora. Ninguém mais está ouvindo. Está bem. Você se sente seguro aqui? Muito seguro. O Sr. Ricardo ou a Rosa já fizeram alguma coisa que te deixou desconfortável? Não, nunca. Eles são incríveis. E você quer continuar morando aqui? Mais do que qualquer coisa no mundo. Carlos fez mais algumas anotações e fechou o bloco. Posso te dizer uma coisa, Gabriel? Pode. Em 15 anos trabalhando como assistente social, raramente vi uma criança se adaptar tão bem a uma nova situação. Você parece um menino diferente do que descreveram no relatório de quando te encontraram na rua. Diferente como? Mais feliz, mais confiante, mais vivo. Senti meu rosto esquentar, mas era um calor bom. Carlos chamou Ricardo de volta para a sala. Senhor Mendes, vou ser direto com o senhor.
O que vejo aqui é exatamente o que toda criança em situação de vulnerabilidade deveria ter. Um lar estável, pessoas que se importam genuinamente e uma criança claramente feliz e se desenvolvendo bem. Ricardo relaxou visivelmente. Mas continuou Carlos. O processo de adoção é complexo. Vai demorar alguns meses, talvez até um ano. Durante esse tempo, vocês vão receber outras visitas. Gabriel vai passar por avaliações psicológicas e vamos acompanhar de perto a adaptação dele. Entendemos, disse Ricardo. Estamos preparados para fazer tudo o que for necessário. Ótimo. Vou preparar um relatório recomendando que Gabriel permaneça aos cuidados do senhor enquanto o processo de adoção tramita. Senti como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Depois que Carlos foi embora, Rosa fez um lanche especial para comemorar. Sanduíches de pão de forma com queijo derretido e suco de laranja gelado. Então, perguntou Rosa, se sentando conosco na mesa da cozinha. Como foi? Melhor do que esperávamos, disse Ricardo, sorrindo para mim. O Carlos ficou impressionado com o progresso do Gabriel. Progresso? Perguntei. Gabriel, você não percebe como mudou? Disse Rosa. Quando chegou aqui, você mal olhava nos nossos olhos. Agora você conversa, ri, faz perguntas. Está se comportando como uma criança normal. Normal como? Criança que se sente segura, explicou Ricardo. Criança que sabe que é amada. Naquela tarde, Ricardo me levou para conhecer uma de suas obras, como havia prometido. Era um prédio residencial de 15 andares que estava quase pronto. Colocamos capacetes de segurança e caminhamos pelo canteiro. Este vai ser o hall de entrada, disse Ricardo, apontando para um espaço amplo ainda em construção. E ali vai ser a academia do prédio. Encontramos vários operários que cumprimentaram Ricardo com respeito e carinho. Era claro que eles gostavam de trabalhar para ele. Seu Ricardo, disse um pedreiro de uns 50 anos, este é o menino que o senhor falou para nós? Este é o Gabriel, meu filho, disse Ricardo naturalmente. Meu filho. As palavras me acertaram como um raio. Ricardo havia me chamado de filho na frente dos operários, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Prazer, Gabriel, disse o pedreiro, estendendo a mão suja de cimento. Seu pai é um homem muito bom. Pode ter orgulho dele. Tenho, respondi, e era verdade. Subimos até o 10º andar, onde as obras estavam mais avançadas. Ricardo me mostrou como seria um dos apartamentos, explicou sobre a estrutura do prédio, sobre os desafios da construção civil. Gosta de construção? Perguntou enquanto observávamos a vista da cidade lá de cima. Gosto de ver as coisas sendo criadas, respondi. É como se a gente estivesse fazendo algo que vai durar para sempre. Ricardo sorriu. Exatamente. Cada prédio que construímos vai abrigar famílias por décadas. É uma responsabilidade grande. É por isso que o senhor gosta do que faz? É uma das razões. A outra é que construção civil me ensinou que mesmo quando parece que tudo está ruindo, sempre é possível reconstruir. Olhei para ele, entendendo que não estava falando só de prédios. Como quando o senhor era criança. Como quando eu era criança e como agora com você. Descemos para o térreo e Ricardo me apresentou ao engenheiro responsável pela obra, um homem jovem chamado Marcos. Gabriel, disse Marcos depois que Ricardo explicou quem eu era. Seu pai me contou que você está voltando a estudar. Que matérias mais gosta? Estou gostando de matemática, respondi. A professora disse que tenho facilidade com números. Matemática é fundamental na engenharia, disse Marcos. Se continuar gostando, talvez um dia possa trabalhar com construção também. A ideia me empolgou. Imaginar um futuro, fazer planos, sonhar com uma profissão, coisas que pareciam impossíveis quando eu estava na rua. No caminho de volta para casa, Ricardo estava mais silencioso que o normal. Algum problema? Perguntei. Não, problema não. Estava pensando em como apresentar você oficialmente para meus amigos e parceiros de negócios. Tem que apresentar? Quero apresentar. Quero que todo mundo saiba que tenho um filho agora. Aquela palavra de novo, filho.
Cada vez que ele dizia, parecia mais real, mais verdadeira. E se eles não aprovarem? Gabriel, lembra o que falei sobre pessoas que importam e pessoas que não importam? Lembro. As pessoas que realmente importam vão ficar felizes por nós. As outras, bem, a opinião delas não vai mudar nada. Chegamos em casa na hora do jantar. Rosa havia preparado estrogonofe de frango com arroz e batata palha. Uma das minhas comidas favoritas que aprendi a gostar ali. Durante o jantar, Ricardo me contou sobre um jantar de negócios que tinha na semana seguinte. É com alguns investidores importantes. Estava pensando se você gostaria de ir comigo. Eu quase engasguei com a comida. Você. Acho que é hora de você conhecer essa parte da minha vida também. Mas eu não sei como me comportar nessas coisas. Gabriel, disse Rosa, você se comporta muito bem. É educado, inteligente, tem boas maneiras. Não precisa se preocupar. E se eu falar alguma coisa errada? Então você fala alguma coisa errada, disse Ricardo simplesmente. Todo mundo fala besteira às vezes. Não é o fim do mundo. Pensei na proposta. Era assustador, mas também empolgante. Fazer parte da vida profissional de Ricardo seria mais um passo em direção a ser realmente sua família. Está bem? Disse finalmente. Eu vou. Ótimo. Amanhã vamos comprar um terno para você. Um terno. Eu ia ter um terno. Eu ia... Naquela noite, quando fui dormir, fiquei olhando para o teto pensando em como minha vida havia mudado completamente em apenas 3 semanas. De menino de rua a filho de um empresário bem-sucedido. De alguém que não tinha nada a alguém que tinha uma família, uma casa, um futuro. Pensei na minha mãe e me perguntei se ela estaria orgulhosa de mim. Tenho certeza de que estaria feliz em saber que eu encontrei pessoas boas para cuidar de mim. Se você já passou por alguma transformação importante na sua vida, ou se conhece alguém que já foi adotado ou acolhido por uma família, me conta de qual lugar você está assistindo essa história. Gostaria muito de saber sua experiência. Adormeci naquela noite com um sorriso no rosto, sonhando com ternos, prédios sendo construídos e com um futuro que finalmente parecia brilhante e cheio de possibilidades. Porque às vezes, quando menos esperamos, a vida nos dá exatamente o que precisamos. E às vezes, essa coisa é uma família. O jantar de negócios aconteceu em um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo, no topo de um edifício comercial com vista panorâmica da cidade. Eu estava nervoso, mas o terno novo que Ricardo havia comprado para mim me fazia sentir mais confiante. Era azul marinho, com uma gravata que Rosa havia me ensinado a dar o nó. Lembra o que conversamos? Disse Ricardo no elevador enquanto subíamos para o restaurante. Seja você mesmo. Essas pessoas vão te amar. Chegamos ao salão reservado onde 5 homens e 2 mulheres já estavam reunidos ao redor de uma mesa redonda. Todos bem vestidos, conversando sobre negócios em voz baixa. Quando Ricardo apareceu, se levantaram para cumprimentá-lo. Pessoal, disse Ricardo com a mão no meu ombro, este é meu filho Gabriel. Meu filho. Cada vez que ele dizia isso em público, meu coração se enchia de orgulho e gratidão. Gabriel, muito prazer, disse uma das mulheres, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil. Seu pai fala muito de você. Prazer, senhora, respondi lembrando das lições de etiqueta que Rosa havia me dado. Durante o jantar, os adultos falaram sobre investimentos, mercado imobiliário, projetos futuros. Eu ouvia atentamente, tentando entender as conversas complexas. De vez em quando, alguém me fazia uma pergunta sobre escola, sobre o que eu gostava de estudar, sobre meus planos. Gabriel estuda em casa por enquanto, explicou Ricardo quando perguntaram sobre minha escola. Está se preparando para entrar numa escola particular no próximo semestre. E o que mais gosta de estudar? Perguntou um dos investidores. Matemática, respondi. E estou aprendendo a gostar de português também. Matemática é fundamental nos negócios, disse o homem sorrindo. Ricardo, parece que você tem um futuro empresário na família. A palavra família, dita por um estranho, me aqueceu por dentro.
No final do jantar, quando já estávamos saindo, a senhora de cabelos grisalhos se aproximou de mim. Gabriel, posso te dizer uma coisa? Claro. Seu pai me contou um pouco da sua história. Quero que saiba que admiro muito sua coragem. Minha coragem? Sim, aceitar uma nova família, recomeçar a vida, confiar em pessoas novas. Isso exige muita coragem. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu nunca havia pensado em mim como corajoso. Durante os meses na rua, me sentia mais como um covarde tentando sobreviver. Obrigado, murmurei. E ela continuou. Quero que saiba que seu pai é um homem muito especial. Você teve sorte de encontrá-lo, mas ele também teve sorte de te encontrar. No caminho de casa, Ricardo estava radiante. Você se saiu perfeitamente, disse. Todo mundo ficou impressionado com você. Sério? Sério? A dona Carmen, aquela senhora que conversou com você no final, me disse que você tem uma presença muito especial para um menino da sua idade. Presença? Maturidade, educação, inteligência, coisas que não se aprendem em livros. Pense nisso. Talvez os meses na rua, por mais difíceis que tenham sido, me tenham ensinado coisas que outros meninos da minha idade não sabiam. Como observar pessoas, como ser grato pelas pequenas coisas, como valorizar a bondade quando a encontrava. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Rosa me acordou mais cedo que o normal, com uma expressão estranha no rosto. Gabriel, tem alguém aqui para te ver. Alguém para me ver? Meu coração disparou. Quem? Uma mulher. Diz que conheceu sua mãe. Desci correndo para a sala, onde Ricardo estava conversando com uma mulher de uns 40 anos. Quando me viu, ela se levantou com os olhos cheios de lágrimas. Gabriel, meu Deus, como você cresceu! Olhei para ela sem entender. Não a reconhecia. Sou a Márcia, vizinha da sua mãe no apartamento de baixo. Lembra de mim? Então me lembrei. Márcia, a mulher que às vezes emprestava açúcar para minha mãe, que ajudou a cuidar de mim quando minha mãe ficou doente. Tia Márcia. Corri para abraçá-la. Meu menino, eu te procurei por meses. Quando soube que você tinha sumido do hospital depois que sua mãe morreu, fiquei desesperada. Como me encontrou? Perguntei, ainda abraçado nela. Pura sorte, uma amiga minha viu você com este senhor. Ela olhou para Ricardo, em um restaurante, e achou que te reconheceu. Me descreveu você, e eu tive certeza de que era meu Gabriel. Sentamos na sala e Márcia me contou como havia tentado me procurar, como havia ido na assistência social, como não conseguia parar de pensar no que havia acontecido comigo. Sua mãe me fez prometer que se algo acontecesse com ela, eu cuidaria de você, disse ela, segurando minha mão. Quando você desapareceu, me senti como se tivesse falhado com ela. Senti um nó na garganta. Não foi culpa sua, tia Márcia. Eu fugi do hospital porque estava com medo. E agora? Ela olhou ao redor da casa elegante. Posso saber como chegou até aqui? Ricardo contou toda a história. Nosso encontro no restaurante, minha ida para a casa dele, o processo de adoção que estava em andamento. Márcia ouvia com os olhos cada vez mais arregalados. Senhor Ricardo, ela disse finalmente, não sei como te agradecer por ter salvado este menino. Quem me agradece é ele, respondeu Ricardo. Gabriel trouxe propósito para minha vida. Márcia ficou para o almoço e foi maravilhoso ouvir suas histórias sobre minha mãe. Ela me contou coisas que eu não sabia, memórias que me ajudaram a manter viva a lembrança de quem minha mãe realmente era. Sua mãe sempre dizia que você era especial, disse Márcia. Dizia que você tinha um coração grande e que ia fazer diferença no mundo. Acha que ela ficaria orgulhosa de mim? Perguntei. Gabriel, tenho certeza absoluta de que sua mãe está no céu sorrindo, vendo como você encontrou uma família que te ama. Antes de ir embora, Márcia me deu uma caixa pequena. Isso era da sua mãe. Estava aguardando para te dar quando te encontrasse. Abri a caixa e dentro estava o anel de compromisso que minha mãe sempre usava. Um anel simples, dourado, que ela dizia ter sido o único presente que meu pai lhe deu antes de desaparecer. Ela queria que você tivesse quando ficasse mais velho, disse Márcia.
Segurei o anel com cuidado, sentindo o peso das memórias. Ricardo pôs a mão no meu ombro. Vamos guardar numa caixinha especial no seu quarto, disse ele suavemente. Naquela noite, depois que Márcia foi embora, fiquei no meu quarto olhando para o anel da minha mãe. Ricardo bateu na porta e entrou. Como está se sentindo? Perguntou-se sentando na cama ao meu lado. Confuso, admiti. Feliz por ter notícias da minha mãe, mas também triste. É normal. Lembranças boas podem doer quando perdemos alguém que amamos. Ricardo, disse, me virando para ele. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. O que a tia Márcia disse sobre minha mãe estar orgulhosa, você acha que é verdade? Ricardo ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras. Gabriel, sua mãe te criou para ser um menino bom, educado, corajoso. Você poderia ter se revoltado depois que ela morreu, poderia ter escolhido caminhos ruins na rua, mas não escolheu. Manteve os valores que ela te ensinou. Como você sabe? Porque te conheço há quase 2 meses. Vejo como você trata Rosa com carinho, como se esforça nos estudos, como é grato por tudo que tem. Isso não vem do nada. Isso vem de uma educação cheia de amor. Suas palavras me acalmaram. E posso te dizer uma coisa? Continuou Ricardo. Tenho certeza de que sua mãe também ficaria feliz em saber que você não está mais sozinho. 3 semanas depois, chegou a notícia que estávamos esperando. Carlos, o assistente social, ligou para Ricardo com boas notícias. A primeira etapa do processo de adoção havia sido aprovada. Eu poderia continuar morando com Ricardo oficialmente e logo começaríamos a próxima fase do processo. Significa que posso ficar? Perguntei, quase não acreditando. Significa que você pode ficar, confirmou Ricardo. E que em alguns meses, se tudo correr bem, você vai ser oficialmente meu filho. Rosa fez um bolo de chocolate especial para comemorar. Durante o jantar, Ricardo levantou o copo de suco de laranja como se fosse um brinde. A Gabriel, disse, que trouxe alegria e propósito para nossa casa. A Ricardo e Rosa, respondi, levantando meu copo também, que me deram uma família quando eu achei que nunca mais teria uma. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma carta para minha mãe no caderno que Dona Lúcia havia me dado. Contei sobre Ricardo, sobre Rosa, sobre a casa, sobre os estudos, sobre como eu estava feliz, mas nunca ia esquecer dela. Mãe, escrevi no final, você sempre dizia que Deus cuidava de nós mesmo nos momentos mais difíceis. Acho que foi Deus que me levou até o Ricardo naquela noite chuvosa. Obrigado por me ensinar a ser uma pessoa boa. Prometo que vou honrar sua memória sempre. Fechei o caderno e olhei pela janela do meu quarto. A cidade de São Paulo brilhava lá embaixo, cheia de luzes e possibilidades. Pensei em quantas pessoas estavam lá fora naquele momento, lutando, sonhando, esperando por uma chance. Se você chegou até o final dessa história e ela tocou seu coração de alguma forma, me conte de onde você está assistindo. Porque histórias como essa só fazem sentido quando compartilhadas, quando nos lembramos de que todos merecemos amor e uma segunda chance na vida. 6 meses depois, em uma cerimônia simples no fórum, Ricardo oficialmente se tornou meu pai adotivo. Márcia estava lá. Rosa chorou de emoção e quando o juiz declarou que eu era agora Gabriel Mendes, senti que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo. Não foi um final, foi um começo. O começo de uma vida nova, de uma família construída não pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha. O começo de descobrir que às vezes as melhores famílias são aquelas que escolhemos uns aos outros.